Rapaziada, e o treinador do Estudiantes que falou que o Flamengo tá falando muito, que o Flamengo inventou vários contos na primeira partida, então vamos dar uma olhada nisso, porque é inacreditável, cara, mas vamos ver, porque o cara tá falando, tá soltando o verbo pra cima do Flamengo. Treinador do Estudiantes diz que Flamengo tá jogando sujo nos bastidores pro jogo da volta e que o rubro-negro é um gigante poderoso e tem muito dinheiro, e por isso estaria mexendo os pauzinhos pra ser favorecido no jogo da volta. Mas que cara de pau! O cara disse que não teve roubo nenhum no primeiro jogo e que não sabe do que o Flamengo está falando e ainda meteu um contra tudo e contra todos pra dizer que o Estudiantes vai lutar contra o sistema e arbitragem. O mau caráter ainda negou que o quarto árbitro teria o aconselhado a tirar seu jogador amarelado e disse que isso é invenção do Flamengo. Até leitura labial tem desse absurdo seu fanfarrão, disse Eduardo Domingues. Nós contra todos. Quando você enfrenta grandes times com muito dinheiro, eles têm poder. Não tenho a mínima ideia do que eles estão falando. Deixe-os falar. Se eles quiserem jogar pequeno, não podemos fazer nada, finalizou o treinador do Estudiantes. Se vocês não sabem, o Estudiantes é o clube mais sujo da América do Sul. Das 4 Libertadores que eles têm, 3 ganharam no roubo. O Flamengo vai calar esses argentinos. Sigam a página Insider Fla. Sobre a situação do técnico do Estudiantes, que ontem, meus amigos, soltou os cachorros. Ontem o Estudiantes jogou e ganhou do Defensa e Justiça. Inclusive o técnico poupou todos os jogadores, né? Pelo menos 10 jogadores foram poupados. Ele entrou ali com 10 jogadores reservas, já pensando no jogo de quinta-feira, lá no estádio do Estudiantes de La Plata. E o que acontece é o seguinte, depois do jogo, ele deu ali uma entrevista, cara, e assim, eu vou dizer, se o clima já tava para esse jogo salgado, por causa da situação envolvendo o Gonzalo Plata, irmão, o caldo agora entornou de vez, porque ele, cara, assim, foi pra coletiva e soltou os cachorros mesmo, não tava nem aí. Abre aspas pro técnico do Estudiantes, vou falar baseado naquilo que a gente conseguiu traduzir. Eles inventaram vários contos de que o árbitro me recomendou tirar o Gomes. Quando se joga contra uma equipe grande, como o Flamengo, que fiquem com essa história. O problema é deles. Ou seja, dizendo assim, quando você joga contra uma equipe grande, fica acontecendo essas coisas. Mas o problema é deles. Aí ele disse aqui, com todo o poder que eles têm, estamos a um gol. São uma equipe poderosa, com ferramentas para falar e pressionar. Eu foco no trabalho e em demonstrar com a nossa torcida. Foi meio que querendo dizer, olha, eles têm poder de chegar, falar, brigar, como foram lá na Conmebol, reclamaram na Conmebol, tiraram o cartão do Gonzalo Plata, só que aqui eu foco no meu trabalho e mostrar isso pra nossa torcida. Foi basicamente isso que ele quis falar, eu acho que muito baseado na nota que a Conmebol soltou ontem, dizendo que desvalidou o cartão aplicado no Gonzalo Plata, que tirou o Gonzalo Plata da partida de volta contra o Estudiantes, que vai acontecer quinta-feira aqui em Buenos Aires. Se o clima já estava pesado, meus amigos, vai ficar mais ainda. Ele já chegou e falou, olha, eu só tô a um gol deles. Eles são poderosos, são grandes, aquela coisa toda, mas com todo o poder que eles têm, nós estamos só a um gol deles. Foi basicamente isso aí que ele quis dizer, meio que dando a entender aí, principalmente pro torcedor do Estudiantes, que é possível chegar, é possível conseguir ainda a classificação. Tomara que o Flamengo consiga ter a cabeça fria para jogar esse jogo tranquilo e ganhar essa partida. E é isso, né? O treinador deles quer ganhar aquela tensão, né? Porque você tá doido, cara. O cara falar isso aí é um absurdo. O Plata tomou um chute e tomou o segundo amarelo, cara. Eu acho que eu que tô doido, né? Não é eles, não. Então é complicado. Mas o Flamengo vai buscar, vai lá na Argentina, vai golear e vai deixar os argentinos, ó, tudo chorando. Não tem jeito. Super expectativa para essa partida. O Flamengo foi melhor, venceu o jogo, mas com muitas polêmicas. O Plata agora tá liberado, vai poder atuar. E claro que o lado argentino também se manifestou. O técnico já disse, olha, eles estão falando muito, tem várias coisas, criaram histórias. Na verdade, a vantagem é do Flamengo e agora, lá na Argentina, vai ter que confirmar aquilo que foi feito, Cicinha. Vai ter que confirmar e vai enfrentar muita dificuldade, Renata. Pode ter certeza disso, que o Flamengo vai enfrentar uma equipe, assim como foi... O Flamengo teve a oportunidade aqui no Brasil de consolidar e bem a vitória, né? De fazer um placar mais elástico. Até um certo momento ali acabou sendo displicente. E depois entrou em cena a arbitragem. Então, o Flamengo ele tem que concentrar no jogo. Então, tem que jogar o futebol dele, colocar a bola no chão, porque é muito mais time. Então, tem totais condições de fazer um resultado até elástico lá na Argentina. Mas vai enfrentar uma equipe que vai vir por tudo ou nada. Então, o Flamengo não pode se dar o luxo de ficar perdendo gols. E sim, apareceu a oportunidade, conclui para que não tenha mais essa questão da interferência do árbitro, como prejudicou aqui no Brasil. Principalmente a Conmebol fazendo o que fez, né? Exatamente. Abriu um precedente muito grande com relação ao que aconteceu com o Plata, porque você anular o cartão assim depois de um jogo e tudo, eu acho que abriu um precedente gravíssimo, na minha opinião, Renata.
perigoso. Aliás, foi uma arbitragem de jogo do Estudiantes de La Plata, um dos times que tem a história mais controversa, para usar a palavra suave, na Libertadores em toda a sua existência. As pessoas não se preocupam muito com essas histórias, mas o Estudiantes ele tem um tricampeonato, depois ganhou o 4º título. Esse, inquestionável, contra o Cruzeiro 2009, eu estava no jogo, inclusive trabalhei nesse jogo pelo rádio, comentei, 2-1 de virada. Mas em 68, 69 e 70, o Estudiantes ganhou o tricampeonato. Oswaldo Jubeldia era o técnico. E ganhou o tricampeonato na porrada, contra Palmeiras, um jogo muito discutido na época, por conta de arbitragem, tolerância com jogadas violentas, etc. Nacional e depois Peñarol. Essa é a história. O Independiente também tem casos assim. Vocês vão se lembrar que em dado momento, quem conhece minimamente a história ou quem é mais velho, os europeus pararam de jogar o Mundial de Clubes Intercontinental, chamem como quiser, eram jogos de ida e volta, um na América do Sul, outro na Europa, porque não queriam mais jogar contra os argentinos. Isso se acentuou por conta de partidas contra os Estudiantes de La Plata. Então, isso é uma história, cara. Estudiantes. Isso é fato. Bola, vai pro e tem histórias que a gente não sabe se é verdade, porque nunca se comprovou, mas está no folclore, no mínimo no folclore, de Bilardo, técnico campeão do mundo, e outros jogadores que eles jogariam com alfinete para espetar o adversário. Em 83, houve um jogo do Grêmio contra o Estudiantes, o falecido técnico Valdir Espinosa contava essa história com riqueza de detalhes, que os jogadores gremistas foram agredidos pelos jogadores do Estudiantes. O jogo estava 3-1, o Estudiantes estava no limite, com várias expulsões, mais uma teria que largar o jogo, e terminou empatado o jogo. O Grêmio, para sair vivo, meio que teve que ceder o empate. E é impressionante, cara, porque desde mais novo eu sempre escuto essas histórias, argentino aquilo, Libertadores, argentino fez outra coisa, aquilo de novo e tal, é sempre o argentino. Não sei se é porque, é claro, eu sou brasileiro e o brasileiro vai sempre querer falar mal da grama do vizinho, não o brasileiro, qualquer pessoa, qualquer país, né, eu não tô generalizando, mas, cara... chega a ser engraçado, é sempre essa história, argentino fez isso, fez aquilo, porque se tu pegar pra ver, como o próprio Mauro César falou, tem muita história, cara, então, tem história brasileira também? Tem, mas os argentinos são mais maneira de ver, né, porque você tá doido, os caras fazem umas coisas que é impensável, então, mano, o Flamengo tem que ficar esperto. Hoje em dia, também não é igual antigamente. Antigamente o futebol era uma coisa doida, mas hoje em dia é mais tranquilo? É, só que o Flamengo também tem que ficar esperto, não pode cair na pilha. Pensa, o Flamengo vai jogar lá, começa essa bobeirada, dá uma quebrada ali, uma quebrada aqui, e o Flamengo tem um expulso. No começo do segundo tempo, no meio do segundo tempo, e acontece de novo. Aquele abafa enorme que a equipe do Estudiantes fez na última partida. Cara, é muito perigoso. Então o Flamengo não pode perder chance. O Flamengo tem essa mania de ficar perdendo gol, tem essa mania de ficar não chutando, e quando chuta não consegue, chegar no gol. Então o Flamengo tem que converter, tem que chutar mais. Não tá dando pra chegar? Tem muito jogador na frente do gol, tenta chutar, cara, tenta chutar de lá de cá. O Flamengo tem bom chutador. Tem quem? Pedro, Arrascaeta, Luiz Araújo quando entra. Tem muito cara que chuta bem, cara. Então o Flamengo tem que ficar esperto. Cebolinha também quando entra, chuta muito ali, puxando a bola mais pro meio, jogando ali e tal. Mano, chuta muito também. Então o Flamengo tem que ficar esperto. O Flamengo não pode cair nesse joguinho aí, que os argentinos vão tentar fazer, de ficar enrolando, de ficar dando uma quebrada, de sumir bola. Lembra que aconteceu lá no jogo do Brasil, lá no... Foi em El Alto, me corrija se eu estiver errado, mas você sabe o que aconteceu, né? Lá no jogo da Bolívia, que a Bolívia queria classificar, né? Aí já sabe, não tinha bola, furaram bola, jogava bola no gramado. Não tô dizendo que o pessoal lá vai fazer isso, mas vai ser parecido, mano. Então o Flamengo tem que ficar esperto, não pode dar mole, não pode cair nos erros que cometeu na primeira partida, de ficar perdendo chance, de ficar depois, que perdeu um jogador também, não era pra perder o Plata, mas quando perdeu, cara, virou, o jogo virou, e o Flamengo, mesmo tendo mais time, virou um sufoco, só bola na área, e acabou saindo o gol deles, cara. Então o Flamengo tem que ficar esperto, mas acredito que vai ser um jogo bem tranquilo.